Nunca foi tão caro encher um tanque de gasolina no Brasil. A disparada dos preços dos combustíveis impacta na economia e afeta o seu bolso. Neste vídeo você vai entender por que, mesmo sendo um grande produtor de petróleo, o Brasil não consegue garantir um preço baixo de combustíveis para os consumidores. De janeiro de 2021 a março de 2022, a Petrobras já aumentou 13 vezes o preço da gasolina e 11 vezes o do diesel, segundo o levantamento do Observatório Social da Petrobras. Para o consumidor, além da conta e da insatisfação, restou uma dúvida: por que a gasolina está tão cara? A resposta, em sua maior parte, vem lá de fora. Embora o Brasil seja um grande produtor de petróleo, o preço não é definido aqui, é cotado no mercado internacional. O petróleo é uma commodity internacional. Então, o preço dele não é definido aqui no Brasil, o preço dele é definido no mercado internacional. Então, um conflito geopolítico da extensão do que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia e as sanções impostas à Rússia vem trazendo muita volatilidade para o preço do petróleo, que é aquele sobe e desce. O preço do petróleo já alcançou $140 do barril e hoje estava em torno de $100. Essa volatilidade que acontece às vezes impõe que a Petrobras reajuste o preço do combustível aqui no Brasil para acompanhar a paridade internacional. Commodity é o nome dado a qualquer produto primário cujo preço é determinado pela oferta e procura internacional. Pode ser de origem agropecuária, a exemplo da soja e do trigo, ou de extração vegetal ou mineral, como é o caso do petróleo. E é por ser um produto precificado no mercado internacional que o petróleo é cotado em dólar. Normalmente, essas grandes commodities, e aí não é só o petróleo, a soja, o milho, o trigo, também entram, né, nesse mesmo conjunto. Os preços não são determinados por um país, porque existem vários produtores, vários países que plantam soja, plantam milho, plantam trigo. Então, o preço não é formado dentro desses países. O preço é formado em bolsas internacionais que negociam os preços desses grãos. Então, se o Brasil, por exemplo, que é um grande plantador de soja, sofre uma variação climática que causa um prejuízo na safra, isso vai se refletir no preço da soja no mundo inteiro. Commodities, então, os preços são cotados no mercado internacional, a gente não bota a mão, e os preços são revistos diariamente, várias vezes por dia, refletindo aí problemas de safra, riscos de haver uma quebra de safra, riscos de praga, tudo que pode influenciar a oferta reflete no preço. Mas não é só a variação internacional que faz a gasolina ser mais cara no Brasil. A carga tributária que incide sobre o preço final ao consumidor é muito alta e varia de estado para estado. Confira o quanto representa, em média, cada item dentro da composição do preço do combustível para o consumidor. 10% CID, PIS, PASEP e COFINS, 13% etanol anidro, 14% distribuição e postos, 27% ICMS e 36% Petrobras. O Brasil produz 3,3 milhões de barris de petróleo por dia, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Dá e sobra para o consumo de derivados no país. E não é de agora. Em 2006, o Brasil alcançou a autossuficiência. Na época, a produção nacional era bem menor, cerca de 1,8 milhão de barris por dia. No entanto, ainda importamos gasolina e derivados de petróleo. Mas por quê? Porque somos soberanos na extração, não no refino. E mais, não existe só um tipo de petróleo. Alguns são mais pesados e outros são chamados de leves. Essa composição é que vai definir qual é o ideal para produzir a gasolina, o diesel ou outro derivado do óleo bruto. Atualmente, cerca de 92% de tudo que é refinado no país é composto por petróleo brasileiro. Outros 8% ainda precisam ser importados. Toda a produção que as nossas refinarias conseguem fazer não é suficiente para abastecer o mercado interno. Então, nós continuamos importando combustíveis e vendendo o excesso de petróleo bruto que não damos conta de refinar. Então, a má gestão pública, né, fez com que a gente não concluísse as obras de refinarias importantes no país. Por isso, a gente não tem refinaria suficiente. Então, a gente precisa mandar petróleo lá para fora e comprar ele refinado, que a gente não tem capacidade de refino na quantidade que é demandada aqui no Brasil. A gente precisa importar. Isso é um absurdo, e a gente já não precisaria disso se a gente tivesse feito direitinho o dever de casa. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, a alta dos combustíveis afeta a vida de todos,
não apenas de quem tem carro ou veículo motorizado. Porque o petróleo também é matéria-prima para vários setores, né? O agronegócio vai pagar mais caro pelos adubos e fertilizantes, vai pagar mais caro pelo diesel que movimenta tratores, caminhões, né, que transportam os grãos para os grandes centros urbanos, o transporte público urbano da gente, a montagem do automóvel, o cano da construção civil. Então, assim, são incontáveis setores prejudicados pelo aumento do petróleo. Para assistir mais vídeos como este, acesse o nosso canal.